Olá, Fabrício Venâncio aqui. Vai ser muito mais fácil você prosperar financeiramente se você tiver coragem de se livrar de certas coisas que hoje parecem pequenas, mas que estão moldando silenciosamente a sua identidade com o dinheiro. Muita gente busca técnica, estratégia, investimento, renda extra, mas continua cercada por sinais que reforçam a escassez todos os dias. E antes de aprofundar nisso, deixa eu te dizer algo importante. Se você sente que existe algum bloqueio travando a sua prosperidade, mesmo fazendo a sua parte, isso normalmente não é falta de esforço. O método subliminar é um processo individual onde eu conduzo a reprogramação da sua mente para que prosperar se torne natural a partir da sua história e da sua relação com o dinheiro. Existe uma condição especial de entrada explicada no link da descrição e no primeiro comentário. Porque prosperidade não começa fora. Ela começa na forma como o seu sistema interno interpreta o que é normal para você. E é aqui que a maioria se sabota sem perceber. Você pode até estudar mentalidade, repetir afirmações, ouvir conteúdo sobre abundância, mas se o seu ambiente físico está constantemente comunicando falta, improviso, sobrevivência, o seu subconsciente absorve isso como padrão. O que está à sua volta conversa com você o tempo todo. Objetos quebrados que você mantém por anos, roupas rasgadas que você insiste em usar, mesmo podendo substituir, coisas acumuladas que representam escassez, remendo, adaptação forçada, tudo isso emite uma mensagem silenciosa. Isso é o que eu mereço, isso é o que é normal para mim. E o seu cérebro trabalha para manter o que ele entende como normal. Prosperidade exige coerência. Não é sobre ostentação, não é sobre gastar o que você não tem. É sobre parar de reforçar de forma inconsciente uma identidade de limitação. Existe uma diferença enorme entre viver um momento financeiro mais apertado e assumir como identidade o papel de quem sempre vive no improviso. O problema não é a fase, o problema é quando a fase vira padrão interno. Nos próximos minutos eu vou aprofundar o princípio psicológico energético por trás disso, e você vai começar a enxergar que prosperar não depende só do que você busca conquistar, mas principalmente do que você decide não aceitar mais na sua vida. Quando você mantém na sua casa, no seu quarto, no seu ambiente de trabalho, objetos que representam remendo, escassez ou improviso constante, você está treinando o seu sistema interno para aceitar pouco. E isso não é místico. É psicológico. O cérebro aprende por repetição e por exposição. Aquilo que você vê todos os dias se torna referência. Se a sua referência diária é adaptação, conserto improvisado, acumulação de coisas quebradas, você começa a normalizar a ideia de que viver no limite é o padrão. E aqui está o ponto central. Você sempre expande aquilo que considera normal. Se é normal para você usar algo rasgado mesmo podendo substituir, é normal para você adiar melhorias, é normal para você conviver com desconforto financeiro. Aos poucos, isso molda decisões maiores. Você posterga investimentos em você mesmo, você aceita propostas menores, você negocia para baixo. Tudo isso nasce de um padrão interno silencioso. Prosperidade é, antes de tudo, identidade. E identidade é reforçada por ambiente. Não estou falando de luxo, estou falando de dignidade interna. Existe uma diferença entre viver com simplicidade e viver com mentalidade de escassez. Simplicidade é escolha consciente. Escassez é adaptação emocional. Quando você mantém coisas que simbolizam falta, você está dizendo ao seu subconsciente: isso é suficiente para mim. E o subconsciente não discute, ele executa. Por isso, muitas pessoas estudam dinheiro, falam sobre prosperidade, mas continuam financeiramente travadas. Porque o discurso consciente não combina com os sinais inconscientes que estão espalhados pela casa inteira. O ambiente físico é uma extensão da sua mente. Se a mente aceita pouco, o ambiente reflete pouco. E se o ambiente reforça pouco, a mente consolida pouco. É um ciclo. Romper esse ciclo começa com decisões aparentemente pequenas. Não pelo objeto em si, mas pelo que ele representa. Quando você elimina da sua vida aquilo que simboliza escassez desnecessária, você está comunicando algo novo para dentro. Isso não é mais o meu padrão. E essa comunicação silenciosa começa a reorganizar sua percepção, sua postura e, consequentemente, suas escolhas financeiras. Existe uma
ilusão muito comum quando se fala em prosperidade. As pessoas acreditam que o problema está na renda, no mercado, na economia, na oportunidade que ainda não apareceu. Mas raramente elas questionam o padrão interno que sustenta a própria realidade financeira. Você não vive apenas do dinheiro que ganha. Você vive da identidade que sustenta o quanto você se permite ganhar. Se internamente existe a ideia de que dinheiro é difícil, que melhorar de vida é complicado, que estabilidade é algo raro, você pode até ter momentos de avanço, mas sempre haverá um mecanismo invisível puxando você de volta para o nível que é familiar. E familiar não significa confortável, significa conhecido. Muita gente vive no desconforto financeiro, mas é um desconforto conhecido. E o cérebro prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo que o desconhecido seja melhor. Agora pense comigo, quando você mantém objetos que simbolizam escassez, quando você aceita improviso constante, quando você guarda aquilo que já deveria ter sido descartado, você está reforçando a identidade de alguém que se vira, que dá um jeito, que aguenta mais um pouco. Essa identidade pode até parecer resiliente, mas financeiramente ela é limitante. Porque prosperidade não é sobreviver, prosperidade é expansão. E expansão exige ruptura de padrão. Quando você começa a ajustar seu ambiente, você está enviando um sinal interno de que o seu padrão mudou. Não é sobre gastar por impulso, é sobre parar de normalizar aquilo que representa limitação. A maioria das pessoas não percebe que pequenos símbolos criam grandes narrativas internas. Um objeto quebrado guardado sem motivo não é só um objeto. Ele é uma mensagem constante de adiamento, de postergação, de depois eu resolvo. E quem vive no depois eu resolvo dificilmente prospera no agora. Prosperidade exige decisão no presente. Exige alinhamento entre o que você diz que quer e o que você tolera diariamente. Porque tudo aquilo que você tolera se torna parte do seu padrão. E padrão repetido se transforma em destino financeiro. Não é o copo de requeijão em si. Não é a roupa antiga. Não é o chinelo consertado com prego. O problema não é o objeto, é a narrativa silenciosa que se instala quando isso vira padrão permanente. Quando algo pontual vira identidade, você começa a se enxergar como alguém que sempre está ajustando, nunca expandindo, sempre remendando, nunca construindo, sempre economizando no pequeno, mas sem conseguir crescer no grande. E o inconsciente registra isso. Ele começa a entender que aquele é o seu lugar, que aquela é a sua faixa financeira, que aquele é o seu limite natural. E toda vez que surge uma oportunidade de avanço, existe um conflito interno, porque prosperar começa a parecer algo fora da sua identidade. Por isso muitas pessoas sabotam ganhos maiores. Elas dizem que querem crescer, mas quando a possibilidade aparece, elas sentem medo, travam, procrastinam, adiam decisões importantes. Não é falta de capacidade, é desalinhamento interno. Você não sustenta por muito tempo aquilo que não combina com a imagem que tem de si mesmo. Se a sua autoimagem financeira ainda está ligada à escassez, à improvisação constante, à sobrevivência, qualquer movimento de expansão vai gerar desconforto. E o cérebro sempre tenta te levar de volta para o território conhecido. Prosperar exige um ajuste interno profundo. Exige que você pare de romantizar a dificuldade. Exige que você pare de se orgulhar de dar conta com pouco. Porque muitas vezes esse orgulho esconde um medo inconsciente de lidar com muito. E enquanto esse medo existir, você vai continuar criando cenários que confirmam a narrativa antiga. O ambiente é só o começo. Ele é o reflexo visível de um sistema interno invisível. Quando você começa a eliminar sinais de escassez ao seu redor, você está, na verdade, declarando para si mesmo que não aceita mais aquele padrão como normal. E essa decisão, por menor que pareça, começa a reorganizar a sua percepção. E quando a percepção muda, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, o resultado financeiro inevitavelmente acompanha. E percebe como tudo se conecta? Não é sobre jogar coisas fora por impulso. Não é sobre fingir que você já é milionário. É sobre assumir responsabilidade pelo padrão que você tem alimentado todos os dias, muitas vezes sem perceber. Prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a sua identidade muda.
quando você decide que não aceita mais viver no modo sobrevivência. Quando você entende que cada detalhe do seu ambiente reforça ou enfraquece o sistema interno que governa suas decisões financeiras, se você convive diariamente com sinais de escassez, improviso e limitação, o seu cérebro entende que esse é o território seguro, e tudo que ultrapassa isso parece ameaça. Por isso, tantas pessoas até conseguem ganhar mais dinheiro, mas não conseguem sustentar, porque o sistema interno continua programado para voltar ao ponto de origem. Depois de tudo que a gente percorreu aqui, fica mais claro que prosperidade não é algo que se força. Ela é consequência direta do sistema interno que governa suas decisões, reações e escolhas financeiras. Se esse sistema foi moldado por experiências passadas, medos e padrões inconscientes, tentar mudar só no nível racional não sustenta transformação. O método subliminar existe exatamente para isso. Eu conduzo a reprogramação da sua mente para que prosperar se torne natural por meio de um processo individual de hipnose personalizada, estruturado a partir da sua história e dos padrões inconscientes que moldam a sua relação com o dinheiro. Não é um curso, não é conteúdo gravado. É um processo profundo, feito para atuar na base onde esses padrões foram instalados. Neste momento, existe uma condição especial de entrada no método subliminar. Ela não é permanente e não é divulgada abertamente. Essa condição é explicada em uma conversa direta, onde você entende se esse processo faz sentido para você agora. O link está na descrição e no primeiro comentário. Reorganize o que está ao seu redor, mas principalmente reorganize o que está dentro. Porque quando o sistema interno muda, prosperar deixa de ser esforço e passa a ser consequência.